Buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero Bom compartir con dia a ustedes unas todos. Antes de breves começar, instrucciones sobre quero el uso del intérprete en compartilhar com español que vocês estará uma disponible instrução sobre durante a este webinar. interpretação que estará Las disponível presentaciones se neste desarrollarán en webinário. As idioma español, apresentações pero se contará vão con se desenvolver em interpretación idioma simultánea en espanhol, inglés mas y en teremos portugués durante toda la interpretação sesión. simultânea em Para inglês e seleccionar el português idioma de durante su toda a preferencia, sessão. diríjase al Para menú que encuentra selecionar o en su idioma de pantalla y sua haga clic preferência, en el icono por con favor, forma de globo selecione o terráqueo. mundinho que Al tem aí hacerlo, se desplegarán las na, opciones de idioma na barra do disponibles: seu español, navegador. inglés y Aí vocês portugués. vão ver os idiomas Now I'm going disponíveis: to repeat this inglês, part in English e just in case inglês, someone need it. português e The espanhol. presentation will be conducted in Spanish, but simultaneous interpretation into English and Portuguese will be available throughout the session. To select your preferred language, go to the bottom menu of your screen and click the globe icon. Once clicked, the available language options will be displayed: Spanish, English, and Portuguese. Para una mejor calidad del sonido, les recomendamos seleccionar la opción Silenciar audio original si eligen escuchar el evento en un idioma Se distinto del vocês idioma original querem que esté ouvir o siendo evento em utilizado por idioma diferente, participantes. Esto les do que permitirá disfrutar una transmisión o más clara y conferencista está fluida. Para falando. dar inicio Vocês a nuestro poderão evento, ter le doy la uma palabra conferência mais a clara e Yanesia, fluida. directora ejecutiva de Passamos a FIFARMA, palavra a para Janete, proceder con la diretora actividad. de FIFARMA, diretora Muchas executiva. Seja gracias, María bem-vinda. Paula, Muito y muy obrigada, Maria buenos días Paula, a e todos los que están muito conectados. Bienvenido a este bom dia a webinar todos os que que hemos estão denominado Vacunas conectados. Sejam Innovadoras en América bem-vindos a esse Latina ante la webinário aprobación denominado del PAC. Vacinas Me llamo Inovadoras María Paula, na me encuentro América en Brasil, soy Latina. la directora Eu ejecutiva de sou Janete FIFARMA, Dias, Federación sou diretora Latinoamericana de executiva de Industria FIFARMA, Farmacéutica y de Federação Investigación y Desarrollo, y tendré el gusto de Latino-Americana de acompañarlos a Indústria lo largo Farmacêutica. de esta Terei o jornada que prazer tenemos de prevista en el día de acompanhá-la hoy. durante desta La vacunación jornada es que una de temos las prevista no dia intervenciones de de hoje. A salud pública vacinação é más uma das eficaces. intervenções de Creo que saúde muchas pública cifras, muchos mais estudios, muchos datos importantes. Há lo muitos confirman. La que estudos todos siempre que vemos es la confirmam que siempre isso. O que sempre menciona la vemos Organización Mundial é de la a que Salud y la sempre OPS, mencionamos que las na vacunas previerten OPS entre e na 4 y OMS, 5 millones que de muertes cada año en el que mundo estão entre y 4 e son 5 milhões de fundamentales mortes para no mundo e proteger la são productividad, fundamentais para sostenibilidad proteger a y produtividade, sustentabilidad del Estado, sustentabilidade, nuestro sistema ecosistema de civil. saúde e Tenemos bem-estar que da nossa entender que la sociedade. salud tiene, Devemos y todos los temas de entender salud tienen que todo sistema de saúde tem esa consecuencia, es poder tener más essa bienestar en las consequência, sociedades en las que estamos inmersos. En América nessa Latina aún sociedade onde existen muchas estamos. brechas Na América importantes Latina, en el acceso Ainda masivo a temos muitas vacunas brechas innovadoras. importantes Y no esto acesso às al final de vacinas cuentas limita inovadoras. el impacto E isso, real en la finalmente, población. limita o Por eso impacto hoy real no na solamente população. hablaremos Por isso, hoje de não somente innovación, que es un falaremos tema de que siempre nos inovação, convoca, que é um sino tema también que de sempre cómo nos lograr convoca, que mas esta também de innovación como llegue a conseguir que tiempo essa a quienes inovação lo chegue a necesitan. tempo En a este webinar quem vamos a compartir hallazgos de dos necessitamos. reportes recientes. Va a Compartilhemos ser bien descoberta de dois corto porque pondremos a disposición de todos repórteres ustedes recentes e muchos datos, colocaremos muchas cifras tudo de à estudios que disposição de tenemos vocês, recientemente. muitos Uno dados se llama de Time to Vax, estudos que fue preparado por realizados IQVIA y por recentemente. Um que FIFARMA, foi que mide los tiempos de acceso a preparado vacunas por innovadoras en la región. Pfizer Y el segundo na es el região, e o Vaccination segundo é Scorecard o de American Heart Vaccination, Foundation, que analiza los que avances, analisa desafíos os y oportunidades del avanços, ecosistema de vacunación desafios e en América oportunidades do Latina. ecossistema La de primera população na presentación, América este Latina. primer estudio, Time to Vax, Nessa, estará a cargo de na Oscar apresentação Carmina y deste quien primeiro les voy a estudo, leer estará rápidamente un será poco por de la parte vida y de la de historia Oscar. y la biografía de Vou Carmi. ler Oscar um Carmi es pouco da profesional en bibliografia dele. Ele é comercio y profissional ciencias con em especialización comércio e en marketing ciências, y com psicología. especialização em Cuenta con más de 10 marketing, años de experiencia en psicologia, consultoría tem mais de estratégica 10 en la anos de industria experiência farmacéutica y em decisiones de consultoria negocio. estratégica para a indústria Actualmente se desempeña farmacêutica. como Associate Atualmente se Principal en desempenha IQVIA, como donde lidera proyectos de consultoría associ... estratégica, donde lleva Desculpa, consultoría estratégica global enfocados en valor y acceso, ele está estrategias de enfocado em valor precios, e excesso, optimización de estratégias de evidencia y preços, planificación de otimização de marketing. evidência Entonces, e Oscar estará a planejamento cargo de esta de primera evidências. presentación, este primer Ele reporte, estará así que encarregado desta bien primeira interesante para todos. Y apresentação. Eu acho que vai luego ser muito tendremos a Mariana interessante para Rico, todos. E de depois American teremos a Health Mariana Foundation. Rico, La doctora da Mariana Rico es American vicepresidenta del Health Instituto de Foundation. Genética Ela é American Heart Foundation, vice-presidente con sede en Bogotá, Colombia, y que tem egresada de la dessa Pontificia empresa que tem Universidad sede Javeriana, na de Colômbia. una amplia Ela é da trayectoria en salud Universidade pública, Javeriana, lo com conocemos uma hace ya varios trajetória em años, saúde pública trabaja, como muchos há de nosotros, muitos anos. urgentemente para fortalecer el acceso a la atención en América Ela Latina. tem Ha trabalhado liderado para más de fortalecer 70 esse conferencias de sistema na América consenso, estratégicas Latina. e informes Tem liderado especializados en muitas colaboración con ministerios de salud, agencias regulatorias, sociedades médicas y agências organizaciones de regulatórias, pacientes, sociedades médicas e promoviendo tomas de organizações de decisiones pacientes, basadas en promovendo a evidencia tomada de en la región. decisões com base em Y evidência na finalmente região. E, tendremos un finalmente, panel de teremos discusión con painel el de doctor Luis Jorge discussão com o Hernández, Dr. Luiz y este Jorge panel Hernández, será moderado e por este painel Aurelio Mejía, será director de Asuntos Públicos de liderado por FIFARMA. Aurélio El doctor Luis Mejia, Jorge diretor de Hernández es Assuntos profesor Públicos. asociado de la Facultad Ele de é Medicina de professor la Universidad de los associado da Andes de Faculdade de Colombia Medicina da y actual Universidade de los presidente del Andes da Comité Colômbia e Directivo de atual la presidente
presidente do Comitê de Ética de Investigação com experiência prévia na área de saúde pública. Tem trabalhado com o Seguro Social na Colômbia, Secretaria de Saúde de Bogotá e como consultor da EPS, com uma grande
trajetória na parte acadêmica e tem se centralizado também muito em tudo que tem que ver com prova ambiente e saúde, com saúde pública, governança do ar e indicadores de saúde. Ela é membro da Associação Colombiana de Saúde Pública, membro da ASSOCEPIC e é afiliado à Uniandinos. Esperamos que este encontro seja muito útil e seja inspirador para todos e que os ajude a encontrar caminhos e diferentes conexões e que nos ajude finalmente, porque tudo o que queremos era que a América Latina possa avançar em melhores padrões de saúde na América Latina. Então, aqui passamos o professor que vai fazer, passamos a palavra ao Oscar. Oscar, por favor, pode começar. Gracias, Diana. Muito obrigada, Es un gusto Diana. estar aquí. Como Jan comentó, yo soy de Australia originalmente. Eu sou da Austrália originalmente, mas vivo já há quase 10 anos aqui no Habrá México. traducción Então, de haverá portugués, tradução inglés, de pero português e también estoy inglês esperando e que também español estou chistoso, esperando que es el que mío, a español esse espanhol tão engraçado que é o meu, menos que chistoso también. Estoy aquí para possam presentarles los entender. resultados Estou aqui Time para to Vax apresentar os Latinoamérica. resultados Es un estudio que desse Time to Vax Latinoamérica. É um estudo que implementamos ano passado com FIFARMA. Eu vou compartilhar com vocês os resultados. Antes de falar dos resultados, eu queria comentar um pouco sobre as minhas últimas 2 semanas, que tem sido uma temporada muito relevante para as vacinas. Nas últimas 2 semanas, o meu filho vai à escola aqui no México, ele tem 4 anos, e recebemos várias notificações, várias mensagens dos mestres e nos contaram que há 4 casos de PCR na sua sala, um caso de influenza que terminou em pneumonia e muitas complicações. Tem sido uma temporada de muitas preocupações e muitos gastos de parte dos pais, com gastos nas farmácias, visitas ao hospital e tudo. Tem sido uma temporada que nós, a minha esposa e eu, temos visto essa preocupação e efeito real que impacta nas famílias, a falta de acesso às vacinas. Não há quase nada de inovação nos últimos 20 anos e de 5 anos para cá tem uma onda de novas vacinas que podem salvar vidas. A influenza, que já tem muitos anos com essa vacina, o que também teremos outras que podem aliviar essas outras preocupações e essa carga para as famílias. Então, eu vou comentar alguns dados sobre a metodologia do estudo e vou entrar nos resultados. Então, este é um estudo piloto, que foi o primeiro ano do estudo, assim que sejam bem-vindos os comentários. Queremos ouvir as suas perguntas, comentários, para ir construindo sobre esta base para futuras edições. E eu tento mostrar esse panorama atual de acesso e disponibilidade de vacinas na América Latina, e com o tempo poderemos ir mostrando a evolução da mesma. E esta metodologia, alguns vão reconhecer esse estudo, e já estamos no 5º ano deste estudo, e como mostramos os resultados, tem sido adaptada essa metodologia de maneira significativa para a realidade das vacinas. Então, a amostra sobre 15 anos de inovação, quer dizer, estamos incluindo moléculas, vacinas que foram aprovadas desde 2010 até o 2025. Isso abrange 12 países na América Latina, que, como nós podemos observar aqui: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Panamá, Peru e Uruguai. A amostra cobre 29 vacinas inovadoras durante este tempo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre os critérios de seleção, podem encontrar isso no repórter completo, mas basicamente aqui do lado esquerdo vocês podem observar as doenças que estão procurando prevenir e a distribuição das vacinas. Também estamos incluindo fotos que se usa para a prevenção
y las de demás se BCR, clasifican como vacuna. e essas Y esto outras por fines de são cómo se classificadas trata y como cómo outras. se utiliza Isso, finalmente, como se esta trata ou como se molécula. utiliza esta Algunas molécula. otras notas, este estudio fue hecho Outras con base anotações en la desse data estudo que de foi la feito Fundia, com la base data pública que está a disponible, data así pública como en colaboración con que está disponível, laboratorios de assim estas também como mismas em vacunas colaboração com os laboratórios innovadoras sobre essas y mesmas FIFPharma vacinas y inovadoras las e cámaras FIFPharma locales e as câmaras farmacéuticas en los locais diferentes países farmacêuticas nos diferentes países. Así que ha pasado por varias Assim que tem rondas de passado por validación várias y rodadas de refinación. validação e de Y refinamento. ahora sí, este slide es E muy agora importante sim, este porque slide é muito estos son los importante colores y porque las estas definiciones que são puedo as estar cores e repitiendo a lo definições que largo de podem la estar repetindo ao presentación. longo Entonces, dessa podemos ver apresentação. aquí Então, podemos vacunas ver no aqui aprobadas vacinas que não están en aprovadas, ya que sea, no está que é sometida o está algo en qual só não está proceso de submetida e que evaluación está em regulatoria. processo de avaliação Segunda regulatória. categoría es A segunda self-pay, es categoria decir, pago de é, bolsillo. Es ou seja, disponible en algún país, pago sin do seu embargo, próprio si uno bolso. quiere Está obtener la disponível em vacuna, no alguns está países, mas se cubierto você por el programa quer ter nacional, sino essa el vacina e não está consumidor tiene coberta que pelo ir a programa pagarlo. nacional, então o consumidor tem que ir Tercera pagar do seu categoría próprio es bolso. disponibilidad en A el terceira sector categoria é a privado, quiere disponibilidade decir no que setor hay privado. por Quer dizer aseguradoras que há cobertura também y por o empleadores asseguradoras essa cobertura e também por cobertura de esa empregadores vacuna a bajo cobertura ciertos dessa esquemas. vacina Las últimas dos categorías submetida a son certos esquemas. As últimas duas limitado categorias y são público aqueles amplio. aquele público limitado e público Limitado amplo. se refiere a Público una limitado vacuna se que refere tiene a una uma recomendación, vacina tiene que tem uma cobertura en algún recomendação, tem programa cobertura nacional em algum de programa inmunización, nacional de imunização, pero no es mas conforme não al está uso terapéutico conforme com o aprobado uso por la Agencia terapêutico Regulatoria. aprovado Es decir, hay pela ciertas agência restricciones. regulatória. Então, há También algumas puede ser el caso restrições. para algunas Também vacunas, pode como ser la o caso Covid para o algumas algunas otras, vacinas, que está cubierta en ciertas que está, regiones. algumas outras que Sin têm cobertura em embargo, no certas está regiões, cubierta mas por não está en todo el coberta país de la misma em forma. todo o país da Y la mesma última maneira. categoría E es a última cobertura categoria é nacional cobertura pública nacional amplia. Es decir, pública conforme al ampla, uso ou seja, terapéutico y conforme o uso que está terapêutico disponible a la mayoría de la e que población. está disponível para a maioria da população através destes programas. ¿Qué preguntas estamos Agora, explorando que a través pergunta de esto? estamos explorando através desse estudo? O ¿Cuánto primeiro é: tiempo toma quanto para las tempo vacunas toma innovadoras para estas vacinas ser inovadoras aprobadas en el país? para que sejam aprovadas no ¿Cuánto tiempo país? se tarda? Tiempo de Quanto tempo disponibilidad demora? O tempo después de la aprobación fue un de área donde hay disponibilidade depois datos dessa área de limitados aprovação? y no Há os llegamos dados a ilimitados e não suficiente chegamos data a para suficiente analizar. data Sin para embargo, entendemos que analisar, esto toma aún mas más tiempo que la entendemos que aprobación, isso el toma proceso mais tempo do que a regulatorio. aprovação, esse Segunda processo pregunta se regulatório. trata Segunda de la pergunta, se disponibilidad, del trata estatus da de las vacunas. disponibilidade, o status da ¿Cuál disponibilidade. es el estatus? Qual é o ¿Cuánta disponibilidad status? hay de Quanta nuevas disponibilidade há La para essas tercera novas disponibilidad vacinas? durante el A tiempo. terceira ¿Cómo disponibilidade durante o evoluciona? tempo. ¿Cuál es la Como madurez evolui? Qual é de la o disponibilidad de vacunas amadurecimento innovadoras dessa en a Latinoamérica? disponibilidade dessas vacinas inovadoras na América Latina e nos Hemos países que já también mencionamos. E, explorado por último, cuáles son las temos diferencias explorado entre também quais diferentes são as tipos diferenças de entre vacunas. diferentes tipos de Entonces, vacina. vamos a entrar a los Então, resultados. vamos passar agora aos De resultados. manera breve, De maneira breve, tiempo de aprobación es tempo de un aprovação proceso largo, é um fragmentado, processo y ha longo, habido fragmentado retrasos significativos e com en atrasos acceso a vacunas significativos para innovadoras acesso a en la vacinas región durante los inovadoras na últimos região durante os 15 últimos años. 15 Hay anos. desigualdades Há significativas entre desigualdades países y aún en el mismo significativas entre país países hay brechas e até importantes mesmo entre nos próprios aprobación países. y Há disponibilidad brechas que importantes. observamos. Tercero, Terceiro, hemos visto que a lo largo de los años los vimos que ao retrasos longo dos anos sistémicos esses han atrasos sido sistêmicos têm sido importantes. Sin embargo, en los importantes, últimos mas, años, a través porém, nos de últimos anos, PAN y a través de esfuerzos por diferentes através de gobiernos, sí hemos esforços visto de algunas diferentes governos, mejoras temos en visto el algumas estado de acceso. melhorias Sin embargo, nesse retos estado de aún acesso. persisten. Y por Mas último, persistem hay alguns diferencias desafios. E, por significativas último, entre há diferentes diferenças vacunas. significativas. Se tratan de As que nuevas tratam de que novas doenças antes no ha habido mucha que antes innovación en los últimos 20 não, años o não tinha ha havido muita habido inovação nos últimos 20 anos, ou que tem tido, simplemente es una ou nueva enfermedad simplesmente
é uma que nova pueda ser doença prevenido por vacunas. que possa Hay ser prevenida por más vacinas. acceso versus Há mais mejoras acesso fundamentales con versus vacunas. melhoras fundamentais. Entonces, tomando una Então, perspectiva regional primero, desde uma pueden ver de perspectiva la regional, izquierda a la vocês derecha. podem ver do lado Tenemos esquerdo, del lado izquierdo la muestra temos total de a vacunas que amostra están total de disponibles vacinas que estão disponíveis 29 no mundo. nuestra muestra, que están disponibles en Em países 29 dessas amostras estão disponíveis nos países da Europa, Estados Unidos e outras Cuando partes do vemos en mundo. Latinoamérica, como Quando se vemos na América Latina, 20 de ellos, es decir, 20 70% delas, ou seja, aproximadamente, 70% han sido aproximadamente, aprobadas en al têm menos sido un aprovadas em país, pelo al menos menos un um país. país. Cuando observamos la Quando disponibilidad, observamos más essa allá de la aprobación disponibilidade, regulatoria, mais si além está dessa aprovação cubierta, regulatória, ya que sea se está privada o coberta, pública, já baja seja al privada ou 19, pública, baixa para um 65%, 19 cuando ou están incluidos en un 65%, enquanto programa de estão incluídos inmunización no programa nacional, de 16, imunização es decir, nacional, casi 16, es el ou seja, 55% de quase os vacunas en al menos 55% un de país están vacinas em cubiertas, pelo menos pero um país hay estão diferencias cobertas, significativas mas há entre países. diferenças significativas entre países. Esta diapositiva muestra el tiempo Esse promedio slide de mostra o tempo aprobación em en média de aprovação Podemos na observar região. aquí Podemos observar aqui el promedio de la región a média da es de região, 41, que é de 41 3 años y meses. medios 3 para anos que, e meio 3 años y medio depois, para que haya 3 anos e aprobación meio regulatoria. para que haja. De ahí sumamos la parte de inclusión en los programas nacionales de inmunización. Ingresso a esses programas de imunização e vocês podem ver que é um tempo estendido, ampliado e a prazos significativos que observamos na nossa região Inovadoras. com essas amostras inovadoras. Aqui vocês podem ver essas diferenças também entre os países, com México sendo a média mais baixa, que supera o ano e meio, e aqui embaixo Peru e Costa Rica, que estão quase com 5 anos, cada um com o tempo de aprovação no país para uma nova vacina. Esse slide mostra o status de disponibilidade das vacinas inovadoras em cada país. Vocês podem olhar assim detenidamente. Vou destacar aqui algumas áreas. Do lado esquerdo, temos a Argentina e o Brasil. E o que podemos observar com este ponto vermelho aqui em cima, é que a maioria das vacinas que estão aprovadas na região também estão aprovadas nestes países. Contudo, o maior número de aprovação não necessariamente significa maior disponibilidade para pacientes sem que tenham que pagar do seu bolso para essa vacina. Há uma brecha importante entre a aprovação, que é este ponto vermelho, cobertura no setor público, que na Argentina que equivale a quase a metade das vacinas que estão somente disponíveis com gastos do seu bolso sujeitos à disponibilidade, similar ao caso no Brasil, onde menos da metade estão disponíveis no setor público, apesar de que estão aprovadas pela agência regulatória no país. E aí temos um efeito similar. E há outros países onde essa brecha entre aprovação e disponibilidade não é tão ampla, porém, há menos vacinas disponíveis total e menos aprovadas em total. Aí vocês podem ver esse número de opções que os pacientes têm nesses países. Terceiro, vemos aqui o tempo de lançamento global, ou seja, vacinas que lançaram de maneira global em algum país dos Estados Unidos, Europa, outras partes do mundo, entre 2010 e 2003. Logo, 2014 e 2017. Assim, o que vemos é que essas vacinas que têm mais tempo no mercado não é uma tendência linear, que mais tempo no mercado, mais acesso, ou mais amplo acesso na região. Não é uma tendência linear.
las Vemos que aqui tienen ya aquelas que 10 já años, têm 10 11 anos ou 11 anos ou algunos años menos, alguns anos menos, todavía hay brechas que ainda importantes há entre la importantes aprobación brechas na de manera aprovação global o de maneira regional global y e disponibilidad en la región. disponibilidade global e disponibilidade na América Latina. Isso están significa disponibles de aquelas manera que estão global. disponíveis de Y maneira esta barra global. aquí, E esta punto barra representa los que están representa disponibles aqueles en que la estão región. disponíveis na América No es Latina. Não solo é só una cuestión uma de questão tiempo, de sino tempo, también mas de também probabilidades y de probabilidades e financiamiento y acceso de en la financiamento región. e acesso na região. Vemos algunos Vemos efectos alguns efeitos mostrando las diferencias mostrando as entre diferenças vacunas entre y vacinas detrás. e Estas esse partes por voy que a de pasar trás. rápidamente, Aqui vou pero passar isso pueden observar rapidamente, mas ahora vocês podem con observar los agora tiempos de com os aprobación. tempos de Junto con aprovação. estos tiempos Junto com vemos la estes tempos, diferencia entre nuevas vemos a vacunas diferença tratando entre una novas enfermedad vacinas que antes tratando no uma fue doença que antes não foi prevenible con vacunas prevenida o que en los com últimos vacinas 30 ou que nos años últimos 20 hubo anos una innovación teve significativa o nueva cobertura de uma serotipos participação versus significativa. vacunas contra la misma enfermedad, E ou pero versus a que vacina tenían contra una a mesma mejora doença que en tem tido uma eficacia, melhora em en eficácia, inmunogenicidad, etcétera, ¿no? etc. Y vemos aquí E la vemos tendencia muy aqui a clara tendência muito representada en clara todos los países. representada em Y todos punto os azul, países, e neste aquí que ponto estamos azul observando en Brasil, estamos punto azul observando aqui representa no enfermedades Brasil, esse ponto con azul que una representa mejora en la uma vacuna y no una melhora enfermedad nas nueva. Y vacinas e es não uma el doença tiempo de nova. E este tempo de aprobación aprovação es más largo é mais que longo nuevas do que enfermedades, novas nuevas doenças, vacunas, novas vacinas, nuevos serotipos, etc. Y este efecto es etc. curioso E este porque efeito é para una curioso nueva porque para uma enfermedad nova uno doença você esperaría esperaria um processo mais longo en términos de la enquanto complejidad a complexidade regulatória la e revisión, a la evaluación revisão de la data presentada. dessa Sin data embargo, vemos apresentada. esta tendencia y Mas temos essa probablemente tendência e refleja provavelmente temas de isso prioridades reflete temas de en el prioridades país y acceso a e acesso ao para estas financiamento vacunas. para estas vacinas. Quando lo observamos a Quando nivel acceso, observamos sé que hay muchos esse nível de patrocinio en acesso, esta gráfica. aqui Es podemos ver en muitos esses esencia gráficos, que a vimos mesma antes, gráfica que vimos antes, comparando nuevas vacunas o comparando nueva novas cobertura vacinas a ou nivel nova serotipo cobertura a nível versus serotipo mejoras. versus Vacunas melhoras. que mejoran la eficacia de una Vacinas que manera melhoram a drástica. eficácia Y lo que pueden e observar que vocês hasta podem arriba observar es até em que cima é que o el nível de acesso relativo ao número de vacina é menor mejoras en para vacunas melhoras em vacinas versus nuevas vacunas versus novas vacinas, en la mitad de los como países, ¿no? Hay un na metade efecto dos países. Há um significativo. efeito significativo. Y por último, E por quería último, terminar queria terminar algunas de las mejoras y com algunas algumas de las das áreas melhoras positivas e que hemos dessas áreas observado a través positivas de que esto. observamos através desse Nuevas estudo. vacunas o innovadoras. Essas vacinas são inovadoras. 7 Se- están actualmente De disponibles 9 a vacinas través inovadoras, del 7 estão fondo disponíveis através do fundo. A partir de A partir de 2024, inclusiones houve notables. novas inclusões notáveis. Sin embargo, Porém, a pesar apesar de que tem essa tendência, esse preço negociado por vacunas, baixo dessas lo 7 que podemos vacinas, ver es, o que a podemos pesar ver de é que ese apesar nivel desse nível, de procurement, quando estamos quando estamos mirando vendo países han quantos países accedido a têm vacunas con estos precios acesso, que están tiveram muy acesso a estes accesibles, preços muito un acessíveis, país al menos, e pelo vemos menos que um todos país están vemos que disponibles, todos pero estão cuando disponíveis, vemos mas quando vemos disponibilidade disponibilidade em 3 destes países que estão utilizando o fundo, solo 5 de las somente 5 vacunas dessas 7 vacinas comprado a través del fondo. foram compradas através do fundo, e somente 2 dessas vacinas que estão disponíveis através do fundo estão disponíveis em todos os países na nossa amostra que pudesse ter acesso com este preço. Então, vemos uma desvinculação entre o valor que que foi negociado juntamente através e a implementação, a compra e o acesso dessas vacinas nos países que possam ter acesso. Em termos de tempo, é variável, mas ultimamente temos visto várias vacinas disponíveis através do fundo com mais tempo. Destacando aqui o PCR,
cerca de un año que foi inicial incluído, versus tiempos teve en Europa y en otros ao redor de um ano de negociação na Entonces, Europa e em para outros países. resumir, Então, el para tiempo de resumir, esse aprobación tempo de aprovação ha sufrido tem sofrido retrasos significativos atrasos a lo significativos largo de ao estos longo años destes anos, en términos de disponibilidad em termos de de igualdades disponibilidade, significativas entre países y aún en el mismo país há entre lo que está aprobada igualdades y lo que está significativas disponible. entre o que está Durante este tiempo aprovado e o hemos que está visto disponível. mejoras, Também temos visto obviamente, muitas pero melhoras. quisiéramos ver esas mejoras Gostaríamos difundirse aún de más ver que essas y melhoras haber pudessem huellas ser importantes difundidas muito entre mais. previas generaciones y nuevas generaciones E de podemos ver isso vacunas. também em Tengo novas aquí algunas gerações preguntas e para prévias seguir gerações de explorando. vacinas. Muchas Aqui gracias. também, Aquí pueden aqui vocês descargar podem el descartar reporte o y los repórter datos de e contacto os por si meus tienen dados de alguna contato. Se pregunta, vocês têm alguma comentario, pergunta, algum comentário, eu Muchas estarei gracias, Janet. disponível Con eso concluyo. aqui para Muchas gracias, responder. Muito Oscar. obrigada, Oscar. Información y Eu datos acho que súper informação e dados relevantes. muito Está relevantes. mostrando Estamos el mostrando aqui panorama ese de la panorama región, da está região, mostrando está los retos que mostrando tenemos, pero os también está mostrando desafios que algunos temos, mas temas também positivos. Y yo creo que estamos falando de de eso se sistemas trata, positivos. de Eu acho poder que dar se un trata disso, de poder grande. dar Y um como tenemos panorama otro estudio para presentar, claro. un panel, le Temos voy a aqui pasar outro inmediatamente a Mariana programa Rico, para de apresentar. Eu American vou passar a American palavra Health Foundation, para para que haga la presentación de Mariana este Rico, que estudio. passa a sua apresentação deste segundo Mariana, estudo. Mariana, por favor. Gracias, Janet. Obrigada, Primero que Janete. todo, Antes que quiero tudo, agradecer a quero FIFARMA agradecer por a este espacio FIFARMA para compartir por esse los, espaço para compartilhar esses resultados de nuestro resultados estudio, dos que nossos es el estudos Scorecard Regional de Vacunación para América Latina. de vacinação para a Y América también para Latina abrir tener este e espacio para esta conversación sobre vacunación que es tan para relevante en que é este tão momento relevante neste que momento está pasando el mundo. Entonces, como que o mundo está Janet passando. Então, como a mencionó, Janete já soy mencionou, directora médica de America's Health Foundation y los acompaño hoy desde Bogotá. que Siguiente, nos por favor. acompanha desde Bogotá. Próximo, por favor. Antes de comenzar, quisiera contarles Gostaria de lhes brevemente contar quiénes brevemente somos quem en somos. AHF. America's Health Foundation es una fundación sin ánimo de Somos lucro. uma fundação Estamos basados sem en ânimo de Washington, lucro, sem fins D.C., pero lucrativos. tenemos Temos a nossa base em Washington, D.C. personas a través de Temos Latinoamérica pessoas na y América en otras Latina partes del e mundo em y outros llevamos lugares do 15 años mundo. trabajando principalmente en América Latina con el Estamos objetivo trabalhando de na América generar Latina com o evidencia objetivo de local gerar evidência desarrollada por local expertos por latinoamericanos para especialistas facilitar la toma latino-americanos de decisiones basada de en decisões evidencia baseadas em y que evidência sean e que sejam con decisões evidencia que es adaptada a nuestro contexto adaptadas ao nosso también contexto tratamos de promover e el tentamos diálogo y promover la o colaboración diálogo e a multisectorial colaboração entre los diferentes multissetorial actores de la salud. Entonces, trabajamos con sociedades médicas, con ministerios de salud, com o Ministério de con Saúde la sociedad civil y con la industria e com para a indústria tratar para, de tener estas para perspectivas dar multidisciplinarias. essa Siguiente, por favor. perspectiva multidisciplinárias. Próximo, por favor. Bueno, voy a contarles un poco sobre la Vou metodología falar de um este pouco sobre a proyecto. metodologia desse Hicimos projeto. un análisis de los programas de Vemos uma vacunación en análise 8 desses países de programas em América outros Latina, países da con América el Latina, objetivo de com o entender objetivo mejor cuáles son los de desafíos, las brechas y las para oportunidades ver quais os que desafios, enfrentan brechas e estos oportunidades programas. enfrentadas por este El programa. análisis, como pueden ver Como acá, vocês podem incluyó ver, Argentina, esse Brasil, análise Chile, incluiu Colombia, a Ecuador, Argentina, Guatemala, México Chile, y Perú. Equador, Guatemala, México e Peru. Y E queríamos queríamos una ter visión uma completa visão de cómo se completa adoptan las vacunas en la región, com essas cómo están vacinas, estructurados e implementados los como hemos diferentes implementado programas esses diferentes nacionales de programas inmunización nacionais de cuál imunização es e el qual é esse contexto contexto político, normativo normativo e operacional que rodea los programas y que afecta rodeia su esse programa e afeta o funcionamiento. seu funcionamento. Entonces, el scorecard analiza 17 O indicadores de scorecard PMIs. analisa Cada 17 indicador indicadores se dos calificó de PMIs. 1 a Cada um 5 foi según classificado de 1 a una rúbrica 5, definida sem uma y rúbrica definida, posteriormente e se ponderó depois según su se ponderou relevancia de para acordo à obtener relevância un para puntaje obter uma compuesto pontuação sobre 5. composta sobre Y 5. pueden ver todos E los podem ver detalles aqui todos de os los PCIs de los detalles indicadores dos en el indicadores reporte que ya está no publicado. relatório Y publicado. tenemos que los Nós indicadores se temos agrupan en aqui que 3 os dominios indicadores principales. El estão primero em es dois domínios el alcance principais. y O la cobertura primeiro del é o programa, alcance e a segundo, cobertura do gobernanza y programa, o política segundo, pública governança e y política tercero, pública, e o operación y terceiro, gestión del operação e programa. gestão do programa. Pueden, como les
Como eu comentei com vocês, vocês podem entrar no relatório para ver todos os indicadores, os detalhes de cada um e o peso no score. A informação que usamos vem de registros oficiais dos Ministérios de Saúde, bases de dados da OPS, OMS, UNICEF, também publicações científicas e internacionais e também muitos provenientes de países e literatura. E também levamos adiante algumas mesas redondas em cada país com especialistas de vários setores para validar esses dados, analisar dentro do contexto local e também formular recomendações que eu já vou apresentar a vocês. E para mencionar algumas limitações nesse estudo, a disponibilidade de dados dos países é inconsistente, especialmente em vacinação de adultos e também de gestantes. Isso impacta a análise. E como vimos, a inclusão da vacinação no calendário nem sempre garante o acesso efetivo. Então, podemos ter que uma vacina esteja incluída, mas o acesso e a cobertura já é outro conto. E vamos ver mais adiante. Na disponibilidade de informação sobre o financiamento dos programas e a execução dos orçamentos, em muitos casos, não estavam completos, e, finalmente, essa é uma metodologia adaptada à região, então pode não capturar todas as matizes locais, e por isso foi fundamental a validação com os especialistas a nível de cada país. Bom, e o nosso objetivo com este trabalho é que não seja somente um diagnóstico, mas para incitar ações para o acesso à vacina. Nós podemos apresentar os resultados de vários países diante dos ministérios e corpos técnicos, e a ideia é fazer uma atualização anual dos dados para ver este progresso. Bom, vamos começar um pouco do contexto. Sabemos, como a Janet comentou, a vacinação foi uma das maiores conquistas da saúde pública, e isso também é certo na América Latina. A intervenção é mais custo efetiva e pode se comparar, inclusive, ao acesso à água potável. A região tem alguns programas de vacinação que são diversos em estrutura e maturidade. Temos alguns países que têm um programa com marcos de legislação mais sólidos, uma longa trajetória, uma infraestrutura bem estabelecida, e outros já mais fragmentados e dependem mais de medidas de decisões dos governos atuais ou também de apoio de organizações externas. E através de todos os programas encontramos um padrão consistente que vocês vão ver, que vamos desenvolver ao longo da apresentação, é que os programas estão fortemente orientados à vacinação pediátrica. A vacinação ao longo do curso da vida tem sido limitada em muitos países, então nós vemos que a vacinação em adultos, grávidas e também, muitas vezes, em adolescentes, continua sendo uma debilidade estrutural em muitos países. Nós temos, além disso, uma percepção, tanto na população como com muitos profissionais de saúde, tomadores de decisões, e que a vacinação é principalmente para crianças. Todos nós sabemos que quais vacinas as crianças precisam. Tem campanhas, inclusive tem músicas para que as pessoas se lembrem quais são as vacinas que as crianças precisam. Mas essa mesma estratégia não são contínuas ao longo da vida. Isso, então, gera um ponto cego para o resto das outras faixas etárias, o que poderia se chamar também de uma paradoxa de sucesso nos programas, porque historicamente a região tem tido uma cultura de vacinação muito forte que tem permitido controlar muitas doenças e que as pessoas, no geral, aceitem essa vacina. No entanto, ao diminuir a percepção do risco, também vem
se diminuindo as coberturas desde 2016, 2016, inclusive antes da y hemos pandemia. tenido estos Já brotes de tivemos saturación, esses surtos de como sarampos, mencionaba Oscar como foi también, de mencionado virus por Oscar, sincitial, também pelo que nos vírus hacen sincitial, recordar que la nos faz fragilidad de los lembrar da avances que fragilidade logran dos los avanços que programas. os Y a programas têm. esto se le E suma a también isso el também se miedo o la soma o resistencia a medo, la a vacunación, resistência à que está tan vacinação, presente que ahorita está en el tão mundo y presente también agora está no mundo. llegando a E nuestra também región está a chegando à medida nossa que las região, à personas medida que tienen as más pessoas têm acceso mais a acesso la à información y pues informação también a la e também à desinformación, ¿no? desinformação. Bueno, y Bom, finalmente e la región finalmente a região, estamos atravesando una nós transición estamos passando por demográfica, uma menos transição niños y más demográfica, menos adultos crianças e mayores. muito Y esto mais cambia el idosos. perfil de la carga Isso de muda o enfermedad y hace perfil da carga de indispensable doença e é implementar un indispensável verdadero implementar um modelo de atención verdadeiro a lo modelo de largo del atenção curso ao de vida longo do que curso da vida, atienda que estos cambios atenda essas demográficos que mudanças están teniendo demográficas los que estão distintos países. acontecendo nos países. Siguiente, por favor. Próximo slide, por favor. Bueno, ahora pasando a Bom, los agora resultados passando del para os estudio, resultados por dos cuestión de estudos, tiempo por yo les voy a questão de mostrar no tempo, eu vou solamente los fazer um resultados resumo desses regionales, pero resultados pueden entrar al regionais, reporte mas para vocês ver el podem entrar no país de cada relatório para país, donde ver tenemos cada um un análisis de los detalhadamente. Temos resultados uma análise individuales dos de cada país. resultados individuais de Entonces, cada como podemos país. ver acá, Como los podemos puntajes ver aqui, varían as bastante pontuações são entre los muito países. El variáveis promedio entre os regional es países. A média regional é 3,5 sobre 5 3,5 sobre y 5 podemos e podemos identificar tres identificar tendencias três tendências claras. claras. Primero, Primeiro, la mayoría de a países maioria dos tienen países bases tem bases sólidas en sólidas cuanto a em marcos relação a legales marcos robustos, legais comités robustos, asesores que com assessores funcionan que funcionam eh, de mejor o peor manera en e algunos de países, uma pero melhor ou existen, menor, y pior maneira em lineamientos alguns países, técnicos mas existe definidos. e também tem Segundo, alguns la alinhamentos cobertura técnicos es desigual. definidos ou Entonces, como indefinidos. decía Também Oscar, temos uma también tenemos cobertura desigual. Como no o Oscar solo comentava, nós temos coberturas não desiguales somente entre los coberturas diferentes países, desiguais pero entre os adentro de los diferentes mismos países, mas países dentro do también, próprio y también país dependiendo de la e também población que estamos dependendo da viendo. população Entonces, que vemos que estamos la vacunación vendo. Vemos que pediátrica a es vacinação relativamente fuerte, pediátrica especialmente en Chile relativamente y é Colombia. forte, Sin embargo, principalmente no la Chile e na cobertura en Colômbia, adultos, mas, no entanto, a embarazadas y en algunos cobertura para casos adultos adolescentes grávidas suele ser baja. e, em alguns casos, adolescentes é Tercero, muito baixo. el tema del Terceiro, o financiamiento tema y do datos. Muchos financiamento países e están dados. enfrentando Muitos recortes países presupuestarios enfrentam o presupuestos que recortes de no son orçamento suficientes ou para alguns têm mantener alguns y mucho orçamentos menos que não são expandir suficientes para su manter ou programa, expandir seus y también programas limitaciones e, inclusive, importantes en sus sistemas limitações de importantes información, no sistema de especialmente informação, otra vez para la especialmente, uma población vez mais, para materna a y adulta. Y esto população tiene que ver con la materna e disponibilidad de datos adulta. de Isso tem cobertura a ver com a y también disponibilidade con de la dados de vigilancia cobertura e com a epidemiológica que se vigilância está haciendo en estas epidemiológica que estão poblaciones. sendo feitas nessas Entonces tenemos populações. estructuras Então, nós temos con buenas bases, bien estruturas diseñadas, como pero eram la fáceis, implementación bem desenhadas, mas sua limita el implementação potencial de los limita o programas y ahí es potencial dos donde programas. encontramos E la aí é mayor onde oportunidad. encontramos a maior Siguiente, oportunidade. por favor. Próximo, por favor. Bueno, ahora vamos a Bom, ver agora nós vamos ver alguns algunos por resultados por grupo etario. grupo Entonces, etário. como ya Como mencionamos, la já vacunación infantil mencionamos, a es uno de los puntos vacinação más infantil é fuertes um de dos los pontos mais programas. fortes do Todos los programa. países tienen Todos os calendarios países amplios. têm Chile y calendários Colombia amplos. alcanzan de Chile e manera bastante Colômbia têm consistente de maneira el muito umbral o la meta consistente de 90% o en la umbral ou uma mayoría de meta las de vacunas 90% na pediátricas. maioria das Sin vacinas embargo, pediátricas, varios mas, no países no entanto, han vários recuperado países não completamente las recuperaram coberturas completamente después de as la pandemia. coberturas depois da Inclusive pandemia. algunos Inclusive, ya alguns mostraban já curvas mostravam curvas descendientes antes de la descendentes pandemia. antes da pandemia. Brasil ha hecho un O esfuerzo Brasil muy tem feito um grande y ha grande avanzado en la esforço e recuperación de avançou las na coberturas, recuperação dessas pero coberturas, Argentina, mas a Ecuador, Argentina, Guatemala y Equador, México Guatemala e o México todavía ainda requieren unos precisam esfuerzos alguns esforços dirigidos para dirigidos para fortalecer estos fortalecer programas esses programas pediátricos y lograr pediátricos alcanzar e las metas. conseguir alcançar essas metas. En cuanto a BPH, Em todos relação ao los países EPH, que todos os evaluamos países lo que incluyen incluyen la avaliamos vacuna en e el que calendario, incluem a pero la vacina no cobertura es muy calendário, variable. mas a Chile, cobertura é muito Ecuador variável. O y Perú Chile, o muestran Equador muy e o buen Peru têm um bom en desempenho nas cobertura, coberturas, y en otros e em outros países países as las tasas están taxas muy por estão debajo muito de las abaixo das metas. Y metas. acá
E En esta aqui, vacuna en específico vemos mucho nesta la parte influencia de específica, creencias vemos culturales, a, desinformación, a influência mitos, de crenças por culturais, casos que han informações, habido mitos, por casos que relacionados a esta aconteceram vacuna y también una relacionados à baja vacina percepción e del também uma riesgo, baixa percepção especialmente en do los risco, hombres, que también principalmente esta nos vacuna homens, está que essa disponible para vacina los hombres está en muchos disponível para os homens países. em muitos países. Entonces, la Então, a prioridad en este grupo prioridade es neste recuperar y grupo é mantener la recuperar e cobertura en manter niños, a fortalecer las cobertura para plataformas as de crianças, vacunación en fortalecer as adolescentes, plataformas de especialmente a vacinação para través de programas adolescentes, escolares y especialmente através de comunitarios, programas y escolares e esto va a ser muy comunitários, clave e para isso vai avanzar ser hacia la fundamental meta de para conseguir eliminación del alcançar a cáncer meta para a eliminação do cervical. câncer Siguiente, gracias. cervical. Siguiente, por favor. Próximo, por favor. Bueno, ahora hablando de Agora vacunación materna, falando aquí tenemos da una vacinação oportunidad muy materna, aqui importante temos uma para proteger tanto oportunidade a las muito grande, gestantes como a tanto los recién para nacidos. proteger as Los gestantes 8 quanto países que aos evaluamos incluyen en recém-nascidos. su Muitos calendario la vacuna países têm no seu TDA, influenza calendário y as vacinas COVID-19 TDA, para las mujeres embarazadas. TDA, Y en cuanto al influenza e virus Covid-19 para sincicial as respiratorio, mulheres grávidas e Argentina y também Colombia para o vírus ofrecen respiratório. la A Argentina e a vacunación Colômbia oferecem materna a y los vacinação anticuerpos materna e monoclonales os en los anticorpos recién nacidos. monoclonais nos Chile utiliza recém-nascidos. O una Chile usa uma estrategia de estratégia de anticuerpos anticorpos monoclonales de y Brasil monoclonal e o anunció Brasil que inició anunciou e la já vacunación iniciou para a vacinação gestantes para a final del gestantes año no pasado. final do ano passado. Uno de los Um grandes dos grandes desafíos que desafios que enfrentamos en este enfrentamos grupo nesse es la grupo falta é a de datos falta de de cobertura dados de confiables cobertura para esta confiáveis población. para essa Sin esta população. Sem información essa se informação, dificulta se mucho la dificulta muito planeación, o la ejecución planejamento, y a el ajuste de execução las e o ajuste das estrategias que ya estratégias que já están estão implementadas. Y implementadas. encontramos que en E muchos vemos países aqui los que datos em muitos que tenemos países de os dados que vacunación para temos de mujeres vacinação gestantes para no están gestantes não actualizados estão o no están atualizados completos ou não estão em, completos o no hay para ou todas las ainda não vacunas, tem para ¿no? todas, não é Entonces, possível en para cuanto a todas las as oportunidades en vacinas. este grupo, Em relação tenemos à integrar la oportunidade vacunación desses en los grupos, temos controles integrar a prenatales de vacinação manera nos controles sistemática, prenatais de maneira involucrar sistemática, activamente a envolver los ativamente aos profesionales de salud, profissionais de sean saúde, obstetras, sejam obstetras, enfermeras, parteras, enfermeiros, parteiras, trabajadores sociales, trabalhadores cualquier sociais, persona que qualquer tenga pessoa que contacto tenha contato con las com mujeres as embarazadas que mulheres pueda estar grávidas, dando que estas possam recomendaciones y que las passar essas recomendaciones recomendações e que sean essas recomendações sejam consistentes a través de los consistentes diferentes através dos profesionales de diferentes salud, profissionais de saúde. ¿no? Porque tenemos muchas veces que Porque los muitas mismos vezes profesionales de temos salud que, pueden às también ser vezes una os barrera mesmos para la profissionais de vacunación si no saúde están podem bien ser uma barreira para informados. a vacinação se não estiverem bem También informados. fortalecer las Também temos estrategias que de comunicación fortalecer as dirigidas estratégias de directamente a las comunicação mujeres dirigidas embarazadas para diretamente que para ellas as sepan mulheres grávidas, qué para que vacunas elas saibam necesitan quais y estén vacinas empoderadas precisam para e que pedir se sus empoderem vacunas. para pedir as Y suas como decía vacinas. antes, E como eu mejorar comentava antes, la recopilación y melhorar la a calidad de los compilação datos e que tenemos de qualidade de cobertura. dados que temos das coberturas. Siguiente, por favor. Próximo, por favor. Bueno, acá Muito seguimos con bem, vacunación en aqui los adultos continuamos y com es as donde vacinas encontramos nos una adultos de los e retos aqui más importantes dos para todos los idosos, e aqui é países. um dos Las desafios para vacunas todos os países. contra As vacunas sin mesotipo vacinas, están incluidas elas en estão algunos países, incluídas em pero alguns vemos que en países, países mas como vemos Colombia, que alguns Brasil y países, Ecuador, como a solo Colômbia e o está para Equador, só grupos estão de alto riesgo. para pessoas de alto También risco. la vacuna Também contra a el herpes vacina para zóster y herpes virus sincicial zoster e respiratorio no também están para outro incluidas y suelen respiratório não estar estão disponibles incluídas solo e para estão, às compra vezes, particular. Y esto crea un gasto de disponíveis bolsillo para que es compra muy importante particular. para la Esse é um gasto mayoría muito de grande para a personas grande maioria das que quieren pessoas acceder que a estas querem vacunas. acessar essas vacinas. Los datos de Os cobertura que dados de tenemos cobertura que muestran temos coberturas mostram muy que bajas por tem debajo a de las cobertura muito metas y abaixo tenemos da el mismo meta. problema E que la temos um vacunación materna, problema pero da más vacinação acentuado aún, y materna es que los ainda datos mais no se acentuado. É que reportan de os manera dados não são consistente. reportados de Y en maneira muchos países las consistente, metas mas em alguns países se essas miden de una metas manera que no es representativa de toda se vê de la uma maneira población. não Entonces podemos tener representativa, un reporte eh, de una e cobertura então influenza de, no sé, del relatório de uma 90%, por cobertura decir de algo, 90%, pero solo por estamos assim dizer, mirando, só estamos por vendo ejemplo, un aqui um 30% de la población 30% adulta. da população Em, adulta, entonces, pues da eso população no idosa, nos da desculpa. Isso não nos dá una uma representación de la representação da cobertura real. cobertura real. Entonces, Então,
Para solucionar isso, deve ter uma mudança estrutural para ter um foco de custo de vida com um orçamento dedicados específicos, vigilância epidemiológica e estratégias dirigidas para essa população. Também reduzir as oportunidades por meio da integração da vacinação e o modelo de serviço e fortalecer o papel dos profissionais da saúde para que os médicos e enfermeiros saibam quais vacinas os adultos têm e possam trabalhar de uma maneira ativa com as Mariana, yo te voy a vacinas. pedir que paremos aquí un Eu vou momentico, pedir para você, para a gente porque parar aqui tenemos um 15 minutos más y momentinho. Nós todavía tenemos temos en nuestro 15 panel. Este minutos estudio mais tiene e una ainda información temos um increíble. painel nesse Y yo creo que estudo parte de lo que has incrível. hecho es dejarnos E a o que todos fez é antojados de deixar, o que seguirlo você revisando. fez é Sé que te faltaron deixar un a par de gente com muito slides, desejo pero creo para que fuiste revisar dando isso. mensajes Ainda bien temos importantes uns sobre todos slides. los avances que Você tenemos en passou vacunación informação de muito niños y como dices tú, es importante un tema que está en sobre la a cabeza de vacinação das todos y por crianças. lo Isso é tanto los algo que países está na además con cabeça de laboratorios todos e adecuados, ainda mais buenos papás, buenos padres, muitos somos pais. conscientes del Nós tema y somos creo que conscientes empiezan a desse aparecer tema e muchos eu acho que realmente retos en la começa a vacunación aparecer durante el muitos ciclo hasta desafios de los sobre a adultos en vacinação los até o distintos ciclo de tipos de vida dos desafíos. Me da idosos. mucha vergüenza haberte Eu tenho interrumpido, muita pero vergonha de realmente quiero interromper poder sacarle você, mas provecho al doctor Luis Jorge queremos também y aproveitar o poder Dr. incluso tener Luiz un par Jorge, de porque preguntitas al ainda temos final a algumas ti y a perguntas Oscar no final y para você e dejando para o a todos Oscar, los más de e 200 personas que deixando a tenemos todas as outras conectadas que los 200 estudios están pessoas que disponibles estão y que ojalá le conectadas, que podamos sacar vocês mucho estão provecho para disponíveis todos los e que eventos que possam vamos a hacer. tirar Entonces, proveito de tudo que agradecerte vocês esta primera parte y passaram ya para a abrir el gente. panel y le voy a dar la Agradecemos a tua palabra a parte. Aurelio Então, Mejía, agora vamos que va a passar a moderar el panel y palavra que para se va a invitar Aurélio también al doctor Luis Mejia, Jorge y a que vai Oscar se para que unir puedan ao Dr. hacer Luiz esta Jorge e ao última Oscar parte para de fazer a nuestro última webinar. parte Aurelio, por deste favor. webinar. Aurélio, por favor. Gracias, Janet. Muy buenos días Muito obrigado a para todos, todos. Bom para dia a Mariana, todos, Oscar, Luis Jorge. para Gracias por Mariana, acompañarnos, Oscar por la e todos excelente por nos presentación, acompanhar e pela resumen a y excelente panorama apresentação, o resumo e o regional, panorama que nos muestra regional cómo definitivamente hemos que nos avanzado mostra en definitiva con definitivamente varias brechas avançamos en particular muito con no tema, estas vacunas innovadoras que principalmente recientemente na tenemos vacinação que disponibles, pero recentemente con muchas temos brechas disponível, mas en la ainda com región. muitas Y brechas na si região. revisamos el E tema se del ciclo de vida, revisamos aún con o tema do muchas ciclo de brechas en vida, ainda términos temos de muitos cobertura y desafios em acceso. relação à cobertura e Y acesso. precisamente, retomando un poco Precisamente estos últimos mensajes que nessas nos últimas planteaba mensagens que a Mariana, Mariana nos quería comentou, empezar con eu lo queria del doctor Luis Jorge, começar com un poquito justamente esas falando brechas o esas sobre diferencias en el essas acceso a brechas vacunas a lo com largo del ciclo de vida o acesso para los às adultos mayores. vacinas, Y teniendo en no cuenta esa ciclo de transición vida para os epidemiológica mais sucedente en la idosos región, também, e tudo o que está acontecendo esas atualmente na região. brechas, esas Essas brechas, barreras, essas esa falta barreiras, de essa acceso, por ejemplo, ¿qué falta de implicaciones tiene en acesso, que términos de carga de implicações enfermedad tem em y de relação à costo carga para los das sistemas doenças e o de custo salud? para os Entonces, sistemas de Luis Jorge, saúde? adelante. Então, Luiz Jorge, adiante. Gracias. Muito Muchas gracias, obrigada, doctor obrigada, Aurelio. doutora Gracias Aurélio, a Janet Díaz por doutora la convocatoria, al Mejia doctor também, Mijael a Rico, doutora a mis Mariana colegas Rico e de todos panel os meus por este companheiros importante de evento. painel por este Muchas importante veces se ha evento. dicho, É, yo diría, é fundamental o que el vocês costo de falaram. estas Eu diria que brechas o custo es dessas aumento de brechas é o mortalidad aumento y de mortalidad, comorbidades como la e estamos também viendo. mortalidade, Las como UCI estamos han vendo. estado llenas As de UTIs adultos estão mayores cheias no de vacunados idosos não completamente, vacinados por completamente, ejemplo, por contra exemplo, contra o COVID-19. La cobertura Covid-19. de A influenza está cobertura da perdiendo el influenza 30% en Colombia y en la está región. em 30% na La vacuna Colômbia contra e menos neumococo, de ya lo decía 30% na Mariana, no Colômbia está incluida região, en el e a Bogotá, vacina também não pero las está coberturas pueden incluída estar por debajo del na Bogotá e 20%. está abaixo Es de el 20%. aumento de Então, o morbimortalidad. aumento de Ese enfoque de uso de comorbidades e vida en mortalidade vacunación desenvolve implica o el risco de enfoque uso o de vida, foco es de vida involucrar la da vacunación a lo vacinação. largo O de los que isso momentos implica? vitales, pero Incitar a integrarla, como população, dice la Organización integrá-la, Panamericana como de la Salud, diz a a la ruta de OPS, para a atención, rota de al atenção, modelo de ao salud. modelo de Hasta ahora saúde. la Até vacunación se ha agora, a manejado más como el vacinação impulse PAI, tem a los grupos sido de mais inmunización, pero no se ha manejada, incorporado al mas ainda control de não foi crecimiento y desarrollo de incorporada ao toda la controle, vida, que se crescimento e llama Ruta de Promoción y desenvolvimento de Mantenimiento toda a vida, del Adulto que Mayor, se chama na luta para os influencia adultos intergeneracional, maiores, para os ventanas de idosos, oportunidad. uma No janela se de están utilizando oportunidade. las Não estamos categorías de usando a costo de vida, categoria do las custo de coberturas vida, de as control coberturas de de promoción y controles de mantenimiento del adulto promoção e mayor pueden ser inferiores al manutenção para os 10%. idosos é El menos de costo de todo 10%. esto es O custo altísimo. de tudo Si isso é nosotros muito vemos los alto. Se canales vemos os endémicos en adulto canais mayor, endêmicos nos están idosos, altos eles estão en una
muito altos na UTI e também como parte intermédia e também na atenção hospitalar, o custo social e o custo humano de mortalidade. Num estudo feito pelo Instituto Nacional de Saúde da Colômbia há 3 anos, que foi publicado num evento, mostrou todos os casos de mortalidade pelo Covid-19 em maiores de 60 anos e menos de 30% não estavam vacinados e não tinham as doses completas de Covid-19. E nós baixamos a guarda em relação à Covid-19. E nós queremos aumentar a vacinação, imunização e o modelo de atenção. Nós não fizemos isso e agora estamos pagando as consequências na mortalidade por esse déficit, doutor Aurélio. Una Muito pregunta que obrigado, quisiera doutor. hacer tanto a Oscar Uma como a pergunta que eu Mariana. gostaria de fazer tanto ao Oscar Oscar, como de à manera Mariana. general, O Oscar, de esas maneira geral, diferencias essas entre los diferenças entre países, os esos talleres ejemplos países, que nos esses mostraba relacionado aos más tempos de que 3 você años y medio en mostrava promedio, há 3 anos e el hecho de meio, que é que a cerca del média, e, 55% e que solamente llegaron a alcanzar 55% esas só coberturas totales conseguiam públicas ter en la essa región, cobertura pública na está região. asociado Isso está principalmente a associado temas principalmente a regulatorios, tema de regulatório, de financiamiento, cuestiones de financiamento, implementación. questões de Y implementação. esos mismos factores E se los esses preguntaría a mesmos Mariana para fatores eu que también la lleven perguntaria a a comentar Mariana para específico que de la vá pensando no vacunación caso en específico da adultos vacinação em maternos. idosos ou Esos gestantes. factores están quizás Esses más asociados a fatores esos estão elementos mais o associados a puedes, um elemento Oscar, ou a outro? adelante. Oscar, então você primeiro, Muchas adiante. gracias. Yo Muito creo que obrigado. muchas Eu acho que veces muitas el vezes o financiamiento se ve como financiamento el se cuello vê de como botella, um pero no gargalo en todas de las garrafa. circunstancias. Y esa es Então, la mas não parte em todas as importante. circunstâncias. Cuando se Isso é o alinea sobre importante. el Quando se valor alinha sobre de o la valor da vacuna, cabe la vacina e enfermedad en un também área, a en un doença de uma país determinada o en área, una em um país, em población, uma determinada el população, o financiamiento puede ser de los financiamento pasos pode ser más um acelerados dos y passos más mais fáciles. acelerados e Cuando hay mais fondos fáceis. ya Quando já tem um asignados, fundo hay precios determinado, já negociados, tem hay preços alineación negociados, tem sobre alguns el valor. alinhamentos sobre estes Cuando valores. eso pasa, y no siempre Quando pasa, isso pero cuando eso acontece, nem pasa, sempre acontece, ya hay mas quando otros temas. acontece, já Y temos depende de outros la temas e población, lo que depende da acabamos população, de ver, que que es é o con que poblaciones acabamos de de ver adultos com mayores, a populações de veces la idosos, implementación às y la vezes a motivación y el implementação, awareness, motivação conocimiento, puede ser e una a barrera internet, o importante. conhecimento Y en pode ser temas uma barreira regulatorios, muito hoy en importante. Em día temas un paradigma regulatórios, donde hoje em la dia, FDA tem en na Estados página da Unidos FDA nos ha Estados generado Unidos, mayor ela gerou incertidumbre. uma maior Ahora, incerteza el com o que está proceso passando regulatorio agora com o processo puede regulatório. verse con más Podemos contratiempos, ver pero tudo isso com mais me interesa desafios, lo que mas dice Mariana interessa sobre el muito tema. ouvir o que a Mariana tem a dizer sobre o tema. Sí, yo estoy de Bom, acuerdo eu y creo concordo. que Eu acho es, que es un tema esse é um tema, mais que tudo, definitivamente financiamiento, pero definitivamente de también de financiamento, prioridad mas y de hay otros factores prioridade. E también. tem outros Entonces, lo único fatores. que agregaría al O tema que eu adicionaria neste de tema é financiamiento es no que tema cuando do hablamos financiamento, é que de quando falamos de vacunación, no solo vacinação, não só tenemos de que pensar en temos que presupuesto para falar em comprar las orçamento vacunas, para ¿no? comprar essas Toca también vacinas. que Nós haya temos que presupuesto para ver que la que vacuna temos llegue que ter efectivamente al brazo de la orçamento persona. para que a Tiene que vacina haber chegue à inversión en pessoa, todo el tem que ter proceso, um entonces investimento em logística, todo o cadena de processo, frío, logística, recursos cadeia humanos refrigerada, capacitados y recursos estrategias humanos capacitados, de estratégias de comunicación efectivas comunicação para que efetiva para que sea un proceso seja um completo. processo Muchas completo. veces Muitas vemos que los vezes nós presupuestos tienen vemos que o orçamento recursos tem para la recursos compra para de a las compra das vacunas, pero no vacinas, para todo el mas não resto para as de demais la cadena que coisas implica da cadeia llevar que la vacuna implica al brazo de la levar persona que a necesita. vacina ao Eso braço da como pessoa que primer realmente punto. precisa. Esse Y seria o creo primeiro que ponto. también, E eu acho que como decía el também, como o doctor Luis doutor Jorge, la Luiz atención Jorge del adulto es comentava, a atenção fragmentada. do Entonces, a idoso é diferencia del niño que fragmentada. Então, tenemos a controles diferença da periódicos y criança que temos seguimientos claros controles dentro del sistema, periódicos e el adulto acompanhamentos sano claros casi no dentro do interactúa con los sistema e o servicios adulto y cuando sí hay saudável, o idoso contacto, saudável quase muchas não veces interage no com se o sistema e aprovecha la quando se entra oportunidad em para contato, vacunar. muitas vezes não Entonces, aproveita aquí es a donde se vuelve muy oportunidade para se relevante vacinar. Então, aqui é incorporar la onde tem algo vacunación de muito manera relevante para incorporar a sistemática en el modelo vacinação de no modelo, atención numa y que maneira los sistemática profesionales para de ter salud uma sean intervenção e que os proactivos en la formulación profissionais de de la saúde vacuna. sejam Y proativos también na los hora da factores vacinação. culturales, E a que outra coisa, que se os hagan fatores culturais estrategias sejam, de comunicación para tenham combatir toda estratégias la de comunicação para desinformación combater toda a que hay. desinformação que existe.
Muito obrigada, Oscar e Mariana. Bom, nós temos apenas alguns minutos, mas eu quero dar a oportunidade ao Jorge, vendo todo esse panorama dessa informação regional, quais recomendações você daria para os comitês regionais de vacinação das regiões e na tomada de decisões? Porque você mencionava antes que tudo isso deixa como uma corresponsabilidade dos comitês ou grupos que lideram os planos de financiamento e que tem que ter uma perspectiva mais ampla. Então, relacionado a isso, quais pontos fundamentais você diria sobre esses órgãos ou para a parte pública ou especialistas? Bom, a recomendação é que está na mesma informação que acaba de demonstrar os companheiros. E que quando a Mariana mostrou quais países estão em vermelho de gestantes e idosos, então estão em vermelho a grande maioria. E isso que as gestantes fazem o pré-natal. Na Guajira, na Colômbia, por exemplo, a cobertura é de 50%, em Bogotá é mais alta, 90%, mas 90% significa que quase 4.000, 4.500 gestantes não têm a cobertura. A cobertura, por exemplo, de vacinas da influenza em gestantes é de 50%, a metade de Bogotá, e ainda assim hum, é pouco. Temos uma dívida com um foco no custo de vida para integrar o modelo de atenção primária. Quais recomendações aos comitês regionais? Para mim é muito claro. Não basta melhorar a cobertura atual. Nós temos muitos dados de 2020 a 2023 com esquemas incompletos. Temos que implementar a vacinação complementar, estabelecer metas claras por território, não só de país. Vemos aqui com meu companheiro, Dr. Rodrigues, que me acompanha. Por exemplo, Estados Unidos está em verde. Por que não tem sarampo? Porque é um valor agregado. Começaram pela parte rural, migrante, indígena. Como estão as coberturas aí nessa população? Temos que ver. População indígena ter indicadores de segunda dose, de esquema completo, de cobertura, de vacinação. E os comitês devem ampliar a composição, os comitês devem se ampliar e participar com os pacientes, mais participação da academia, da indústria. Nos Estados Unidos, a indústria faz parte dos comitês com voz, mas sem voto. É muito importante isso. As gestões territoriais, a gestão das vacinas, é toda uma gestão do microplanejamento territorial. E isso está na parte da Colômbia e em outros países têm suas próprias leis de imunização, porque não são somente as vacinas, mas os monoclonais também. Então, é muito importante o papel do CNPI, que é uma governança de vacinação da saúde, mas também de imunização e intervenção. A blindagem financeira já foi mencionado aqui. A Mariana mencionou sobre o custo das vacinas, já estão garantindo, isso está garantindo uma compra antecipada. O México, por exemplo, tem compra. Temos a parte territorial de compras antecipadas de biológicos. Então, esses comitês regionais, às vezes, têm um pouco de enfeites, né? Eles têm tudo isso, a parte regulatória, às vezes, é só um enfeite. Então, temos que trabalhar muito mais para a imunização. E eu acho que eu fico por aqui agora. Muito obrigada, Oscar, Mariana. 30 segundos, Dr. Luiz, 30 segundos para uma mensagem final para terminar esse painel. Não, é somente para dizer que temos que continuar com o diálogo entre os atores no ecossistema público, privado e também na parte dos adultos, que é uma área muito importante, um tema que o investimento hoje vai render para o futuro e muito, porque como vimos na parte demográfica, isso é muito importante nos focar para termos fortaleza, já com a fortaleza que temos nas vacinas pediátricas. Bueno, sí, Bom, yo bom, eu complementaría con complementaria com digamos,
ao transmitir uma mensagem de urgência. Se vemos a transição demográfica que estamos vivendo na América Latina, a carga de doença que está evoluindo, a gente percebe que é preciso adaptar os programas a essa realidade e a evoluir a maneira como estamos abordando essas vacinas, tanto no contexto regulatório como no contexto clínico também. Gracias a todos. Bom, Janet. Janet. Muchas gracias, Muito Aurelio. obrigada, 11:00 Aurélio. Colombia, 11:00 na estamos Colômbia, terminando, estamos siempre es un reto terminando. y a veces Sempre é um es mucho desafio pesar e no às poder vezes a darle gente espacio tem suficiente a pena todas de las não conversaciones poder que quisiéramos dar tener espaço sobre este suficiente tema. Yo me sobre llevo todas as muchos conversas que mensajes. queremos Creo ter. que Eu me un levo par de muitas estudios que mensagens, realmente vale mas la eu pena acho que que tem quienes, alguns todos los que están trabajando estudos en este tema lo puedan que revisar. temos Time que to Pass, revisar el Scorecard de la American e Health Foundation. Ambos estudios están llenos de todos datos os muy estudos importantes. El estão primero cheios de relacionado con dados tiempos de muito acceso, el importantes. O segundo primeiro com es tempo una de mirada a todos los acesso, países de la región donde e tenemos temos que ver toda a região. temas Temos en los que tema hemos avanzado, que já otros temas en donde avançamos e finalmente sí outros tenemos que hacer ainda la tarea. temos que fazer Me a encantaron los tarefa. mensajes del doctor Me Luis Jorge, encantou as muchos mensajes. mensagens do El Dr. tema de Luiz regiones no Jorge, es o tema das solamente Colombia. regiões, não é Creo que somente las diferencias de Colômbia. las regiones Eu acho en que a toda América diferença Latina entre as es regiões em toda a notable. América No es lo Latina é mismo notável, la não é a capital, mesma la coisa ciudad principal a que capital, cualquier a otra cidade región de nuestros países, y principal ahí que tenemos una qualquer outra tarea região importante do y país. E tenemos é que aí onde voltear a temos um revisar desafio. Temos que nos voltar e mecanismos que puedan revisar ayudar a e cerrar ver estas brechas mecanismos para son fechar importantes. El essas doctor Jorge brechas nombró são muito varios de esos importantes. mecanismos, Então, pero un doutor, tema que já mencionó el doctor mencionou, Jorge y Luiz también Jorge mencionó mencionou muitos Oscar, mecanismos, mas es outro con tema tenemos que mencionado dejar todos pelo sentados Oscar, en la mesa doutor Luiz para Jorge, é que encontrar las todos temos que soluciones. sentar à mesa Ningún para actor por encontrar sí solo lo va a poder soluções. lograr. Um Todos ator juntos en casa só podemos não vai tener en nuestras conseguir manos isso. de Todos manera temos em integral nossas y mãos, de de manera maneira integrada integral la e respuesta a integrada, los as grandes respostas desafíos que para tenemos. Y con esses esto quiero grandes terminar mi desafios farma. que Ofrecemos temos. Então, com isso, puentes, quero ofrecemos espacios, terminar este plataformas evento. para que eso Oferecemos lo podamos pontes, seguir espaços haciendo. e A todos, plataformas para continuar gracias, fazendo isso. Oscar, Obrigada a todos. Luis Obrigada, Jorge, Oscar, Mariana, Luiz Aurelio, Jorge, a todos los Aurélio, que están Mariana, también a detrás de todos cámaras que para que estão esto por sea trás das posible. câmeras Gracias para por que isso hacer esto posible seja el día de hoy. possível. Muito Feliz obrigado día por para fazer todos. isso possível. Um bom dia a Buen día. todos. Até logo. Gracias. Tchau.